Olá, meus queridos, paz do Senhor Jesus Cristo, por aqui, Pastor Denis, em mais um programa no Alvo da Bíblia. Desde já quero agradecer a todos vocês que têm compartilhado o nosso trabalho, têm feito a sua inscrição. E aquele que ainda não se inscreveu, se inscreva, para que o nome do Senhor Jesus seja propagado através desse trabalho. Amém? Nesse programa de hoje, estaremos respondendo algumas perguntas que nos enviaram. Infelizmente não dá para responder todas, porque são muitas perguntas que têm chegado a nós, mas você que tem enviado o seu vídeo fazendo a sua pergunta, não se preocupe, que nós estaremos respondendo nos próximos programas. Amém? Puxa a vinheta. Ok, estamos de volta com o seu programa No Alvo da Bíblia. E a pergunta que nos chegou veio de São Luís do Maranhão, o irmão Osano Júnior, que enviou a sua pergunta e nós iremos para o vídeo. Paz do Senhor, Pastor Denis, paz do Senhor a todos. Vim aqui para dizer que gosto muito do seu trabalho, viu? Tô adorando aí, tô gostando muito aí da sua divulgação do Evangelho, da Palavra de Deus. E eu queria lhe fazer uma pergunta. Lá em Gênesis, né, na criação do mundo, a Bíblia diz que no primeiro dia Deus disse, haja luz, né? E depois, em um segundo momento, Deus cria o sol para iluminar o dia. A minha pergunta é a seguinte: já que não existia o sol, que luz foi essa que Deus criou e que Deus ordenou que houvesse no primeiro dia? É isso aí, a paz do Senhor e que Deus seja com todos. Amém. Ok, irmão Júnior, muito obrigado pela participação. Essa sua pergunta ela é uma pergunta bastante interessante, tendo em vista que realmente deixa aqui uma dúvida na cabeça das pessoas esse texto. E nós iremos ler aqui para que a gente possa falar. No capítulo 1 de Gênesis, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, que boa era a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi tarde e manhã do primeiro dia. Versículo 14, nós vamos continuar lendo no versículo 14, que diz assim: e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para aluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para aluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi tarde e manhã do quarto dia. Então, eis aqui, né, a questão. Nos primeiros versículos diz que Deus disse, né, haja luz, e houve luz. Agora, a Bíblia está dizendo que Deus só fez o sol no quarto dia. Como explicar isso, né? Quando nós pensamos no Jardim do Éden como algo ali para aquela época, né? Quando você não tem uma visão futurista para o jardim, né? Nós cometemos um erro muito grande, porque nós deixamos de entender vários segredos, né? Eu sempre digo para as pessoas: você quer descobrir o efeito, vá para a causa. Nós só vamos descobrir os segredos de Deus com relação ao homem se nós
entendermos o Éden. Então, tendo dito isto, é importante que você saiba que o Éden, ele não foi só para aquele momento ali. Ele tem um significado, ele faz uma analogia, né? Ele aponta para algo maior que vai acontecer no futuro. O Éden, ele é como se fosse uma vitrine nos mostrando, que mostra ao homem como será a vida no governo de Cristo. Né? Tem muitas coisas ali que havia no Éden que vai haver ali no governo de Cristo. E por que a gente vai entender essa questão olhando por esse ângulo? Porque se o Éden ele é uma previsão da vida pós-ressurreição, no que diz respeito ao governo de Cristo, então isso quer dizer que essa primeira luz que a Bíblia identifica aqui para nós, ela é a luz de Deus. Porque você já deve ter lido isso, né? Você já deve ter feito esse estudo, que no governo de Cristo, na Nova Jerusalém, não haverá o sol, né? A luz que vai clarear ali é a luz de Cristo. E eu gostaria até de ler essa passagem. Nós encontramos aqui no Apocalipse, capítulo 22, a Bíblia diz assim, meus queridos. Primeiro eu quero ler o capítulo 21, versículo 23, diz assim, ó. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, se o jardim, ele é um retrato, né, do que vai ser no governo de Cristo, então, aquela primeira luz que a gente vê ali, aquela primeira luz, dá a entender que é a luz do próprio Cristo que estava clareando ali. Ele diz, haja luz, se referindo, porque ele é luz, e aonde vai a luz, as trevas saem para que a luz reine, né? E Cristo, o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra e com seu resplendor, ele trouxe ali aquela luz para a terra, mostrando como vai ser, dando uma pincelada, uma demonstração de como vai ser na Nova Jerusalém, né? Tendo em vista, é bom que nós não nos esqueçamos que o jardim ele tem um significado para o futuro, né? E o texto que está sendo lido aqui está confirmando isso, né? Está dizendo aqui que a luz de Cristo vai alumiar a terra e não precisará mais da luz do sol. Então, quando isso responde, né? Quando Deus desce ali para construir a terra, construir este habitat, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus, que é luz, pairava ali sobre a face do abismo, né? Trazendo a luz. Mais para frente, Deus iria criar o sol, né? Porque o sol, Deus não iria ficar clareando a terra sempre. É que dali era só uma demonstração como será lá no futuro. Mas lá na frente ele cria o sol e mostra, e coloca o sol lá e faz a divisão da noite, do dia, e coloca o sol para clarear o dia e a lua para clarear a noite. Outro texto aqui interessante está no capítulo 22, versículo 5, que diz assim, ó. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo o sempre. Então, meus queridos, é importante que você não veja o Éden simplesmente como algo ali naquele contexto, né? E acabou-se ali,
Adão e Eva pecou, foram expulsos de lá. Não, ele tem um símbolo, ele é, ele é a figura do que será no governo de Cristo, na Nova Jerusalém. Nós não necessitaremos do sol. E Cristo nos mostrou o Éden e fez com que o homem habitasse no Éden por pouco tempo, para que o homem soubesse ali por que ele está lutando nessa vida, por que ele está, que vale a pena lutar para ter aquela vida que foi nos apresentada lá no Éden. E nós iremos viver essa vida. Nós iremos viver o Éden novamente. Talvez não da mesma forma, né? Mas o Éden é o que mais se aproxima do que vai ser na Nova Jerusalém. Amém, meus queridos? Espero que essa situação tenha sido resolvida. Qual era a luz que clareava ali? Porque o sol não foi feito ali no começo, o sol só foi feito no 4º dia. Então, isso significa dizer que a luz que estava ali clareando, ela era a luz de Deus, dando uma prévia para nós, uma demonstração de que como será, né, lá no novo governo que será estabelecido sobre esta terra. Que Deus abençoe e que Deus faça realmente nós compreender esses mistérios que às vezes parece ser tão difícil. A palavra de Deus, ela tem os seus mistérios, mas ela está revelada para todos aqueles que buscarem, que pesquisarem, que saírem em busca desse conhecimento. Deus, ele está pronto para nos revelar. Que Deus abençoe. Ok, vamos então para a segunda pergunta de hoje, e quem nos mandou foi a irmã Dulcilene. Roda o vídeo. Olá, paz do Senhor, pastor Denis, boa tarde, que Deus possa estar abençoando a sua vida grandemente. E, antes de tudo, eu quero desejar os parabéns, né, por essa iniciativa desse programa aí, né, no YouTube, falando tirando as dúvidas, né, de muita gente. Então, parabéns, que Deus possa continuar lhe abençoando com esse programa. E para quem não me conhece, eu sou a irmã Dulcilene, né, estou residindo na cidade de Igarapé do Meio, Maranhão. E a minha pergunta hoje é: a volta de Cristo será antes ou depois da grande tribulação? Me responda, por favor. Estarei no aguardo. Tenha uma boa tarde na santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Opa, ótima pergunta da nossa irmã Dulcilene. Muito obrigado pela participação, irmã Dulcilene. Bem, meus queridos, essa pergunta ela parece ser muito fácil de responder, né? Jesus vem e leva a igreja antes da grande tribulação. Esse é o pensamento dos pré-tribulacionistas, né? Eles acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação e que ela será levada antes da aparição do anticristo. Para a gente entender isso aqui, eu quero fazer aqui um contexto bem pequeno e resumido do que eles defendem, né? Do que eles acreditam. Então, eles dizem assim, que Jesus ele vem de uma forma, né, arrebatar a sua igreja de uma forma secreta, leva a igreja, ficam os desviados, juntamente com Jerusalém, com Israel, e essas pessoas que ficaram, elas irão em uma outra etapa. Jesus virá novamente para buscar esse povo que ficou, que irá ser salvo através de muito sofrimento. Então, para eles, esse sofrimento é para os desviados que ficarem, porque a igreja, quando acontecer a grande tribulação, ela já vai estar no céu. Fica difícil de a gente acreditar nessa doutrina, porque a Bíblia não fala que Jesus vem aqui 2 vezes. É claro que ele virá 2 vezes, mas não para o mesmo propósito. O primeiro, essa vinda que nós estamos aguardando, que os discípulos foram dormir aguardando, ela é para buscar a igreja. A segunda vinda de Cristo, né, após 1000 anos, é para ressuscitar os ímpios e destruir
Satanás e os ímpios. Agora, a pergunta da nossa irmã. A igreja passará pela grande tribulação? A igreja vai ver o anticristo, ela vai estar aqui na terra? Paulo chegou na cidade de Tessalônica e encontrou as pessoas preocupadas com a vinda de Cristo. Tinha um deles até que achava que Cristo já tinha vindo e já tinha ido e tinha deixado eles. E Paulo chegou ali e encontrou aquela confusão entre os irmãos sobre a vinda de Cristo. E Paulo deu a seguinte repreensão àqueles irmãos. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, a partir do primeiro versículo, Paulo vai dizer assim: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Eles estavam se deixando levar pela doutrina de que Jesus já tinha vindo, né? E aí Paulo diz, olha, não se deixe levar por essas doutrinas. Aí ele vai dizer, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto, entenderam? Então Paulo começa a repreender os irmãos de Tessalônica e dizer, olha, vocês estão se deixando levar por essas coisas, né? Vocês, ao invés de estar preocupados com a vinda de Cristo, não se preocupe com isso não, porque ele virá, isso é certo, isso já está certo o dia que ele vem. Agora, o que vocês têm que se preocupar é com isso aqui, que eu vou ler para vocês aqui, qual deveria ser a preocupação deles e qual deve ser a preocupação da igreja hoje. Aí vai dizer aqui no versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Jesus não vem assim, ele não vem dessa forma que vocês estão pensando. Sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Louvado seja o nome do Senhor por esta revelação, né? Deus diz que as coisas não pegam os seus servos despercebidos. Então, meus queridos, veja só que esse texto aqui ele é crucial para nós entendermos essa questão. Paulo está dizendo para os tessalônicos e para nós hoje que não será assim como as pessoas estão pregando nos púlpitos, que Jesus vem antes da aparição do anticristo. Esse texto ele é bastante decisivo e bastante claro. Ele só vem depois que se levantar o anticristo, o filho da perdição, que se levantará contra o povo de Deus. Isso aqui, essa profecia ela já vem sendo profetizada desde Daniel. Vem seguindo uma linha, ela não é uma profecia estéril. Daniel profetizou no capítulo 7, versículo 25. Ele vai dizer aqui, ó, e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e metade de um tempo. Então, meus queridos, quando Jesus pregou também aqui no capítulo 14, ele vai falar também da mesma coisa que Daniel falou. Capítulo 24 de Mateus, versículo 15. Interessante aqui que do capítulo 24, começando do versículo 1, ele vai dizer sobre os eventos que irão acontecer, mas que praticamente ele coloca esses eventos como eventos normais. Mas quando chega, aí ele vai falar de muitos anticristos que se levantarão, né? Mas quando chega no versículo 15 do 24, aí ele muda o tom. Ele diz assim, ó, quando, pois, verdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, veja que Paulo disse, né, que ele se sentará no lugar de Deus, no trono de Deus, como se fosse o próprio Deus. E aqui está dizendo que Jesus dizendo que ele se sentaria no lugar santo, né, o filho da perdição. Então,
Aí ele vai dizer, ó. Então os que estiverem... Aí depois que se manifestar o anticristo, que Paulo falou, que Daniel falou, aí o que é que vai acontecer? Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Aqui ele está falando para crente, para servo de Deus, para a igreja, ou ele está falando para incrédulo? Ora, como é que o diabo vai... Quem está no mundo, os desviados, já fizeram suas decisões. Então eles não têm mais nada que decidir se eles vão ficar com Cristo ou não. Então essa perseguição não fica sem lógica. Dizer que o diabo vai perseguir desviado. Se eles já negaram Jesus no momento que eles se desviaram, gente. Então essa perseguição é para aqueles que estão firmes na fé, para destruir a fé dessas pessoas. Aí Jesus vai dizer que quando se manifestar o iníquo, aí quem tiver aí pode fugir porque a perseguição vai ser grande. E isso se concretiza aqui no versículo 29, que ele vai dizer aqui, ó. E logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E o que é que ele vai fazer? E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, aí é onde a igreja será acolhida. Quando a perseguição tiver grande, no seu clímax, onde a igreja não tiver. Por isso que Jesus disse que ele vai ter que abreviar esses dias, porque senão os santos não se salvará ninguém, porque a perseguição será grande. Zacarias, deixa eu ver se eu acho aqui. Deus, ele vem sempre falando, batendo nessa tecla, alertando a igreja. Aí você diz assim, pastor, e qual é o perigo de nós não crermos que a igreja passará pela grande tribulação? O perigo disso é que os irmãos, a igreja, não estão sendo preparados para enfrentar essa grande tribulação que virá. Aqui no capítulo 13 de Zacarias, a partir do versículo 7, a Bíblia diz, a partir do versículo 8, e acontecerá em toda a terra, isso aqui é para o futuro, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte estará nela, e farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, darei e direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Salmo 91, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Porque o que eu vejo é que há uma grande confusão. Existem dois eventos escatológicos para acontecer sobre a terra. Um diz respeito à igreja e o outro diz respeito aos ímpios. O que não é para a igreja é as pragas. E a gente pode confirmar isso no capítulo 9. As pragas não são para a igreja, mas a perseguição é. E nós temos já um exemplo de como será isso. Você lembra quando caiu lá as pragas sobre o Egito? O povo de Deus não estava na terra de Canaã, não. Estava lá dentro, vendo tudo e sendo protegido. E aquele Salmo 91, ele é um salmo profético. Ele está profetizando como será. O povo vai estar sendo perseguido, o povo de Deus, e as pragas sendo derramadas. Quanto mais derrama as pragas, mais os governantes do mundo endurece o seu coração e mais persegue a igreja. Mas Deus vai estar livrando a igreja. Vai estar livrando a igreja e a igreja vai ver as pragas caindo e atingindo os seus alvos, que são os ímpios. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Meus queridos, isso é promessa de Deus. Não acreditar que a igreja vai passar pela grande tribulação é não estar se preparando para algo de muito ruim que virá sobre esta terra. Entenderam? E aqui vai dizer em Apocalipse capítulo 9, a partir do versículo 7, vai dizer assim, você pode ler todo o capítulo depois. Vamos ler aqui do versículo 1, vai dizer assim, ó. E o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo,
E subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder de que tem escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Então, o que não será para a igreja é as pragas, mas a perseguição será. Lá no Egito, as pragas não eram para o povo de Israel, mas eles estavam ali sendo, apesar das pragas estarem caindo ali, eles estavam sendo mantidos ali como em cativeiro, como prisioneiros, e assim será. Deus vai estar derramando as pragas, e o povo de Deus vai estar sendo perseguido. Quanto mais praga derrama, mais o coração do povo endurece, mais eles blasfêmia contra o nome de Deus. É assim que será. Então, essa tribulação, a igreja vai passar por ela, né? Infelizmente vai passar por ela, e nós temos que estar orando firme para que nós possamos resistir o dia mau, conforme está lá em Efésios. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos prepare para esse grande dia, grande e terrível dia. Que Deus abençoe você que tem acompanhado essa programação. Continue conosco, acompanhando, e não se esqueça de compartilhar nossos vídeos e deixar o seu like. Amém? Até a próxima oportunidade.